Olá meninas, vou fazer mais um vídeo para vocês. O esmalte que eu usei na unha da cliente, eu vou até ensinar vocês a fazer. Foi esse esmalte aqui, que na verdade não é um esmalte, ele é um verniz, que é o da Salum, com um pingo de esmalte preto dentro. Então aqui, em todas as unhas da cliente, eu passei duas mãos dele e coloquei nessas duas aqui base fosca. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho como que faz essa preparação. Eu tirei e esvaziei um pouquinho do verniz, que eu deixei pela metade. Eu vou pegar o esmalte o preto da Marquette, eu vou colocar uma, duas, três, só para vocês terem noção, tá? 4 gotinhas do esmalte preto. Tem que ser um verniz bom e o esmalte preto também bom, porque se vocês usarem marca que não é boa, não vai ficar uma base boa. O que que vocês vão fazer? Vocês vão mexer bem ela, que algumas meninas falaram que a base delas ou ficaram muito preto ou ficaram muito claro. Ó, 4 gotinhas na metade da base, que é um verniz, fica excelente. Então, não testei com outros verniz, não posso falar pra vocês se é bom ou não. Eu usei esse daqui, o da Salum, pra mim é o melhor que tem. E tanto é que quando faz a preparação dele, olha o brilho que ele fica na unha. Aqui ele ficou fosco porque eu passei a base fosca porque eu vou fazer flor. Então, olha só, bem prático de fazer, bem rápido e dá um efeito bem lindo na unha da cliente. Claro que se vocês pintarem a unha da cliente assim vai ficar feio, né? Então, vamos lá pro modelinho de unha. Eu fiz uma brincadeira lá na página do meu Face, que eu coloquei lá unhas que as meninas queriam que eu fizesse vídeo. Eu coloquei 4 opções. Então, esse modelinho foi a mais votada. A minha página do Face, para quem não sabe, é a Esmalteria Neia Belas Unhas. Vamos começar com um pincel da Condor, que é o pincel aquele, o 402, que eu falo que a cerda dele é bem comprida. Tinta preta. Eu gosto desse pincel para fazer esses detalhes aqui. Vou só fazer uma francesinha com a tinta, não precisa fazer com esmalte. Uma francesinha fininha. Essa unha aqui eu não tirei o excesso dela do lado, não tirei os borrados. Porque quando eu faço esse contorno aqui, eu gosto de deixar para tirar o borrado por último. Porque sempre quando a gente vai fazer esse contorno aqui em volta da unha da cliente, acaba borrando a unha. O dedo, aliás. Então, com o pincel vocês fazem uma volta bem certinho aqui na cutícula, só encosta o pincel e vem puxando. Vocês usam tinta preta, tá? Todas as tintas que eu vou usar são tintas da Nature Colors. Aqui encosta o pincel e vem puxando. Só um risquinho fininho e aqui na francesinha também. Só para dar esse efeito bonito do contorno em volta da cutícula. A outra unha, a mesma coisa. Essas duas unhas eu tô fazendo esse aqui porque ela vai ser um botão da carga dupla. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos fazer aqui mais um em volta. Pode molhar bem o pincel. Por isso que eu gosto de trabalhar com esse pincel com a cerda bem comprida, porque, ó, ele facilita bastante o trabalho da gente. A gente só encosta e dá uma puxada só. Encosta aqui. Essas daqui vocês não precisam passar base fosca, como eu falei. Só quando vai fazer flor de carga dupla que passa a base fosca e usar a tinta nanquim. O dedão lá já tá pronto. Boleador. Vou usar o boleador o mais fininho. Nessas daqui eu já vou fazer primeiro as bolas pretas, porque elas demoram pra secar. Vou fazer aqui também. Tinta que a gente vai trabalhar vai ser a rosa. Deixa eu confirmar com vocês. A rosa escuro, da Nature Colors, e a magenta. Aí também a branca, para fazer a flor. Limpa o boleador, pega o rosa e faz bolinhas dentro com rosa. Não precisa ser muito, só algumas espalhadinhas. Aqui e aqui. Aqui mais uma. Prontinho. Deixa eu me arrumar aqui. As tintas eu já coloquei elas no papel manteiga.
O papel manteiga eu uso embaixo guardanapo, ó, se vocês olhar o guardanapo, ele tá meio molhado. As tintas em cima do papel manteiga e um pratinho normal de plástico. Por que que eu molho o guardanapo? Porque a tinta fica sempre molhadinha e fica bom para trabalhar. Pincel que a gente vai trabalhar agora, pincel da carga dupla. Vamos começar com a tinta. Vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem. Vamos começar com a tinta rosa e magenta. Um lado do pincel rosa, o outro lado do pincel magenta. Encosta o pincel na tinta e vamos fazer a misturança de cor. Deixa eu dar uma limpadinha ali que eu peguei um pouquinho do magenta na ponta. Não pode, é o rosa para fora e o magenta para dentro. Fez essa misturadinha, o que que a gente vai fazer? Meia pétala da carga dupla. Encosta o pincel e faz ela meia volteadinha. Vou molhar o pincel de novo. Aqui, encosta o pincel. Só encosta o pincel bem leve e vai dando voltinha com o pincel para ele formar meia pétala. Deixa eu virar aqui. Novamente, meninas, eu vou molhar no rosa escuro e no magenta. E vou acender as duas cores. Quanto mais passar por cima e quanto mais passar o pincel no papel manteiga para dar o efeito de esfumado, mais bonito fica. Olha só a diferença já que deu. Agora aqui, ó, meninas, uma coisinha. Eu vou molhar só a pontinha do pincel no branco, só uma pontinha de nada, e vou passar em cima do que eu já fiz. Só uma pontinha. Por quê? Só para me dar uma clareadinha no rosa. Encosta o pincel e dá uma clareadinha. Vou molhar um pouquinho novamente, é só um pinguinho de nada. Encosta e só passa por cima, só para dar uma clareadinha, dar um efeito sombra. Olha como fica bonito. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais do branco, vou passar em cima. Sempre que vocês sempre que vocês forem molhar aqui no branco, vocês não vão passar o papel ou a tinta em outro lugar, vocês vão passar aqui sempre em cima. Então, vocês passam aqui para dar sempre o efeito de 3 cores, às vezes 4 cores bonita. Então, aqui, eu vou vir bem no meio da pétala e eu vou fazer uma voltinha. Ó, podem reparar que ele já tá um pouquinho mais branco do que o lá de cima, esse que é o efeito bonito. Como se eu fosse fazer um caracolzinho. Encosta o pincel bem a pontinha. Encosta o pincel bem no meio. Vira o pincel, vai virando e fecha ele para formar um canudinho. Ó, só faz essa voltinha aqui com a mão bem delicada. Embaixo ele fica mais fininho e em cima ele fica como se fosse o caracolzinho. Agora, eu vou molhar o pincel novamente no rosa e vou molhar no magenta. Vou passar no papel manteiga, já vou colocar branco no pincel e vou fazer agora vírgula. Deixa eu me virar um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem ver a vírgula. Aqui o pincel em pé. Vocês encosta o pincel na unha da cliente e vira como se fosse uma vírgula. Olha ali como que ele fica. Forma um biquinho e vira formando, puxando como se fosse vírgula. Molha novamente um pouquinho mais no branco. Vem aqui embaixo. Deixa eu fazer primeiro aqui do outro lado. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão vir com o pincel em pé. Vocês vão fazer uma vírgula. Olha ali como que ele forma uma vírgula. Molha o pincel novamente no rosa e no magenta e um pouquinho do branco. O branco vai sempre colocando ele. Agora, aqui por baixo, deixa eu virar bem aqui para vocês verem. Aqui embaixo, da onde eu fiz a vírgula, eu vou vir com o pincel e vou puxar outra vírgula. Aqui, eu vou vir com o pincel, faz um risquinho ali, ó, bem pequenininho para vocês terem a noção, e vocês já vêm e puxam
vírgula. Olha ali como ele fica 2 vírgulas. Aqui dentro dele, ele ficou um espaçozinho que apareceu o fundo do esmalte. Vocês vêm com a bundinha do pincel e só dá uma pinceladinha, olha ali. Vou fazer novamente para vocês. Eu limpei todo o pincel agora e vou passar novamente no rosa e no magenta e o branco um pouquinho. Vamos começar tudo de novo. O pincel em pé, encosta o pincel, só faz aquele risquinho ali para vocês terem noção de onde que vai puxar a vírgula. Encosta o pincel e puxa a vírgula. Aqui, como o pincel tá bem molhado, não precisa molhar ele novamente. Encosta e puxa a vírgula. Vou molhar ele um pouquinho no branco agora e no magenta e vou esfumar ele lá em cima da onde que já tava. Aqui embaixo, mais uma vírgula. Esse botãozinho, ele é bem delicadinho, meninas, e o que vocês têm que treinar ele é fazer essa puxadinha, pegar o pincel da carga dupla e fazer como se vocês fossem fazer uma vírgula. Então, encosta o pincel e puxa vírgula. Olha só como que ele fica, uma vírgula pra cá, ó, uma vírgula pra cá, outra pra cá, outra pra cá e outra pra cá. Então, o que vocês têm que treinar é só fazer essa puxadinha do pincel, ó, a pontinha ali, vim com o pincel, virando o pincel e puxando a vírgula. Vou limpar o pincel, vou pegar o branco, ali embaixo a gente vai fazer acabamento. Vou pegar o branco e o verde pistache, vou encostar o pincel e vou puxar meio S. Encosto o pincel e puxa meio S. Encosto o pincel e puxa meio S. Aqui. Encosta o pincel e puxa meio S. Encosta o pincel e puxa meio S. Aqui não precisa passar por cima. Já lava o pincel e já passa creme. Isso eu já falo pra vocês em todos os vídeos, que se ficar tinta no pincel, o pincel fica duro. Daí vocês podem jogar o pincel fora. Aqui eu vou pegar o pincel Fino Detalhes, que é aquele pincel do cabo marrom. Vou pegar a tinta preta. Vou encostar aqui na folhinha e vou só puxar um cabinho. Tanto o pincel da carga dupla como esses pincel Fino Detalhes, todos eles têm que acabar de usar eles, lavar e já passar creme. Aí vocês vão ter pincel por muito tempo. Se vocês deixar tinta nele e colocar na acetona, pode jogar o pincel fora que ele não serve mais. Aqui, encosta. Só um detalhezinho de nada e um risquinho de nada. Aqui, mais um. Vamos voltar com o boleador, tinta preta, bolinhas em volta da flor. Aqui, tinta preta. Essa unha aqui, eu vou tirar o excesso dela, que todas elas estão com os borradinhos em volta, como vocês podem reparar, e vou passar o protetor da cor. A outra unha eu fiz isso, passei o protetor da cor, as bolinhas já estão todas secas. Aqui embaixo dessa unha, eu vou pegar um pouquinho do branco, do botãozinho, e vou só fazer um detalhezinho aqui com verde e outro aqui embaixo com verde. Como se fosse fazer um X para dar o acabamentozinho no botão. Só um detalhezinho de nada. Vou tirar o borrado dessas unhas aqui, meninas. Essa mão aqui já tá pronto o modelinho. Ó, como vocês podem ver. O protetor da cor que eu usei foi dentro do vidro da Lapogee, eu usei o Fina Flor. Como eu sempre falo pra vocês, ou eu uso o Lapogee ou eu uso o Fina Flor. Como os vidros grandes da Lapogee estão em falta, eu tô usando esses daqui de 60 ml. Eles rendem mais e como eu uso muito nas clientes, então um vidrinho pequeno assim pra mim não compensa. Então aqui, vou tirar o excesso da unha e já vou passar o protetor da cor. Meninas, todo esse material que eu usei aqui, eu tenho à venda na minha loja virtual. Verniz, base, pincéis, todos eles eu vendo na loja virtual. O pincel da carga dupla, por enquanto, está em falta, vai demorar um pouquinho para chegar, porque são pincéis que eles vêm de fora. Então, nem sempre eles têm à disposição no Brasil. Mas sempre que chega, eu já reponho o estoque lá na loja virtual.
Então, meninas, tá pronto mais um modelinho de unha. Espero que vocês gostem.